Também cumprimento os irmãos internautas que nos ouvem, que nos assistem através da live, através da nossa web rádio. Que essa noite o Senhor possa falar aos nossos corações, amém? Sem demoras, os convido a abrir as vossas Bíblias na carta de Tiago. Tiago capítulo 4. Carta de Tiago, lá no final da Bíblia, voltando ali depois um pouco antes de Apocalipse, você vai encontrar as cartas de Judas, João, Pedro e Tiago, também conhecida pelas epístolas gerais. Grandes conselhos e ensinamentos traz esta palavra. Tiago capítulo 4, verso de número 7, amém? A palavra do Senhor diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, amém? Convido os irmãos a curvar as vossas cabeças, fechar os vossos olhos, elevar os vossos pensamentos ao trono da graça. Senhor meu Deus, meu Pai, nós nos curvamos diante da Tua majestade, Senhor. Nós nos prostramos diante da Tua autoridade. Buscamos ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, em espírito e em verdade. Pois acreditamos nós que é do alto, Pai, é do Teu trono, é do Teu coração. Meu Deus, é que vem a palavra, é que vem a resposta, é que vem a cura para todo e qualquer mal. Pai, em nome de Jesus Cristo, delibere, Senhor, uma autoridade sobre nós nesta hora, meu Deus, para determinarmos no nome de Jesus Cristo que todo espírito, papai querido, que maquina o mal contra o teu povo, contra os teus filhos, Pai, no nome de Jesus Cristo, a repreendemos agora toda a hoste maligna, Senhor, o devorador, o destruidor, meu Deus, que tem matado, que tem aniquilado, que tem destruído, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, derrama vida e vida em abundância sobre este lugar, em o nome de Jesus, amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos, glorificando ao bom nome do Senhor, porque o nosso Deus, Ele é bom, o nosso Deus, Ele é misericordioso, o nosso Deus, Ele opera em nosso meio para nos guardar, para nos proteger, para nos alimentar, amém? Irmãos, essa carta de Tiago, do nosso irmão Tiago, nos traz ou encontra verdadeiros tesouros dentro dela. É uma carta bem direcionada à classe judaica, ao povo que observava a lei, que guardava a lei, os mandamentos do nosso Deus, sem perder, é lógico, a essência e a existência tanto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como do Espírito Santo de Deus. As cartas nós entendemos que é uma resposta, irmãos, a várias perguntas. As cartas, muitas vezes, alguém indagava os apóstolos, indagava os mestres, indagava os presbíteros, e em escritas eles procuravam responder. E entre muitas as indagações, as questões, Tiago tenta resolver ou trazer a resposta: por que nós não somos ouvidos no sentido de atendidos? Porque escutar, eu tenho certeza que Deus escuta. Tenho certeza que, independente do que falamos, seja coisas aceitáveis ou não, o Senhor sempre nos ouve. Agora, por que será que Deus não responde? Por que as nossas orações aparentam ser insolucionáveis, as nossas questões, a nossa vida? Por que nós dobramos os nossos joelhos e por muitas vezes aparenta não ter respostas?
Nós temos observado, irmãos, que as pessoas ainda têm buscado ao Senhor, têm clamado a Deus. Nós temos observado, irmãos, que as pessoas carecem de alguém para resolver aí os seus problemas. Mas por que que não vem a resposta? Ou por que que não vem a resposta da maneira que eu quero? Porque já há mais de 6 meses, nos 4 cantos da terra, tem pessoas orando contra esse mal, contra essa pandemia. Porque muitas pessoas passam uma vida orando ou pedindo por algo e não alcança. E o que você busca hoje? O que você espera encontrar de Deus hoje? Porque quando Deus não responde a uma oração, a um questionamento, seja ele qual for o fruto daquela oração, no mínimo o que ora tem que refletir. Por que que Deus não ouviu? Ou por que que Deus não respondeu? Ou por que que Deus não fez? Ou por que Deus não está fazendo? Se nós acreditamos, irmãos, como o Salmo 37, verso 19, que diz que muitas são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor os livra. Será que o que eu preciso, o que eu necessito, o momento difícil e único que muitas vezes eu atravesso na minha vida, não tem importância para Deus? Ou será que Deus não se importa com o meu sofrimento, com a minha dor? Vocês já pararam para pensar a respeito disso? Eu gosto muito de refletir a respeito disso. Então, Tiago, no capítulo 4, ele diz que nós guerreamos, ou as nossas desejos, as nossas vontades, é uma guerra interior, é uma guerra que procede dentro de nós, e não recebemos aquilo que buscamos ou que realmente precisamos porque não pedimos. E ele continua dizendo, e às vezes quando pedimos mal, pedimos apenas para gastar nos nossos próprios deleites. Ou seja, tudo que eu peço a Deus, eu dou prioridade aos meus desejos, às minhas vontades, seja elas boas ou não, seja elas favoráveis ou não. Ele até usa uns termos, podemos até dizer um pouco grosseiro para os nossos dias de hoje, aonde que nós temos que conversar com as pessoas, sempre procurando pisar em ovos, procurar encontrar palavras que não machuca, que não ofende. Nós encontramos cada vez mais uma geração mais sensível, mais frágil. Estavam conversando com uma pessoa hoje e ela estava dizendo a respeito do sofrimento de outra, que quando se começa a dialogar, quando começa a se conversar, o pranto já começa a escorrer. Nós sentimos isso na pele, porque somos seres humanos, e quando as pessoas não nos compreendem, nós nos achamos insignificantes, nós nos sentimos menores. Mas se eu sirvo a um Deus, eu gosto de pensar nisso, se eu sirvo a um Deus que de todas as minhas aflições Ele me livra, por
que ainda continua, ou nós continuamos com esse sentimento pequeno, com esse sentimento frágil, como se Deus não se importasse comigo, como se eu fosse algo insignificante? Irmãos, nós estamos na semana da Santa Ceia do Senhor. Daqui a pouco estaremos participando do corpo e do sangue do Senhor. O Senhor deixou isso por decreto. Ao participarmos, lembrarmos dele. Ou seja, todas as vezes que eu participar do corpo, que eu participar do sangue do Senhor, lembrar dele, da obra que ele fez, das palavras que ele disse e das promessas que ele me fez. Então, se tudo isso me remete a um Deus que sofreu por mim, padeceu por mim, ainda que conversava direto com o Pai, mas algumas coisas não lhe era atendido, mas ele permaneceu firme até o fim. E como eu tenho que lembrar da morte de Jesus Cristo, eu tenho que lembrar que essa morte foi por mim. E aí eu fico preocupado com os meus próprios deleites. Eu fico ainda me preocupando com as minhas próprias vontades, com os meus próprios desejos. E me esqueço um pouco da vontade de Deus. E aí talvez vem mais uma resposta. Por que o mundo está assim? Por que o mundo está tomado pelo mal? Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti o diabo, que ele fugirá de vós. Sabemos nós que Deus é bom, irmãos. Deus é misericordioso e Ele cumpre com a sua palavra. Sabemos nós que Ele é fiel. Segundo as Escrituras, Ele não pode negar a si mesmo. Ainda que Ele tenha liberdade para fazer o que bem lhe entende, bem lhe apraz, mas sabemos que toda a vontade de Deus ela é justa, perfeita e agradável. Sabemos que Deus não é mau. Sabemos que o opositor de Deus, o acusador, aquele que se levanta contra tudo aquilo que é a obra de Deus, o diabo, que segundo o próprio irmão Tiago diz que ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. É ele que muitas vezes maquina o mal contra a humanidade, contra nós, contra os nossos projetos, contra os nossos sonhos. É Ele que veio para matar, para roubar e para destruir. É Ele que já está condenado ao sofrimento eterno. E tudo que eu tenho que fazer é ficar bem longe dele. E é estranho quando eu digo que nós, os cristãos, temos que ficar longe do adversário. Porque o próprio irmão Tiago, ele diz que nós somos adúlteros e adúlteras. E nos tornamos inimigos de Deus quando nos aliamos ao mundo, ao sistema do mundo. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quando nós aceitamos as coisas deste mundo, quando nós nos adequamos ao sistema deste mundo e passamos a praticar aquilo que esse mundo nos oferece, nós não estamos mais resistindo ao diabo, ou seja, já não tem mais como eu ser atendido. Eu estou traindo o meu Deus, eu estou adulterando
eu estou praticando algo abominável aos olhos de Deus. Então é verdade, não adianta eu estar na igreja, não adianta eu estar lendo as Escrituras, não adianta eu estar orando, levantando clamor, se eu ainda continuo participando das coisas deste mundo, se eu ainda continuo vivendo como, não, está tudo normal, não, Deus não se importa com isso, não tem importância porque todo mundo está indo por este caminho. Lembremos as palavras do nosso Senhor, que o caminho largo e espaçoso, aonde que muitos têm entrado por ele, leva à perdição, leva à condenação. Lembremos do nosso Senhor, quando diz que o caminho que leva à salvação, ele é estreito, e não é fácil. Talvez até entrar pela porta não é tão difícil, mas permanecer neste caminho, é preciso negar a nós mesmos, aos nossos próprios interesses, aos nossos próprios ideais. Eu não estou dizendo no que é certo, eu estou dizendo negar as nossas vontades, que é abominação aos olhos de Deus, ou seja, ao pecado, e seja ele de qual for a natureza. Alguns irmãos já trouxeram aí o testemunho. Eu vi hoje algumas reportagens dizendo que algumas lojas se uniram para liberar perdão para os devedores. Uma boa oportunidade foi concedida àquele que realmente quer. E graças a Deus, esta igreja tem ouvido, tem entendido que precisa sim andar de cabeça erguida, porque quando eu me prostro para o pecado, seja ele mais uma vez, eu trago a consciência, seja ela qual for a natureza do nosso pecado, eu não estou resistindo ao diabo, pelo contrário, eu estou andando ao lado dele, compartilhando do que é de direito, a mentira, o engano, a perversidade, a maldade. E me perdoe se você aprendeu de outra maneira, de uma maneira errônea. Quando eu faço isso, eu estou desagradando a Deus, e por estar desagradando a Deus, é pouco provável que Deus atenda às minhas petições. Não estou dizendo que as suas aflições vão acabar, porque mais uma vez eu trago a visão do salmista. Muitas, incontáveis. Quando fala muitas, eu acredito que é inumeráveis, quase chega ao ponto do infinito as aflições do justo. Mas de todas, aqui não há exceção. Para o justo, guarde essa palavra no seu coração. Para aquele que é justificado por Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, de todas o Senhor os livra. De todas o Senhor os livra. Então o que eu preciso para ser ouvido e no sentido de atendido por Deus? Como obter a minha vitória? É sujeitando a Deus. Irmãos, sujeite a Deus e resista ao diabo. Mais uma vez eu vos afirmo, estamos aí às portas da Santa Ceia, e se aprouve a Deus, o Senhor nos permitir, neste próximo domingo, participar do corpo e do sangue do Senhor, bem quisera eu particularmente que antes deste domingo o Senhor voltasse para buscar a sua igreja. Bem quisera eu acordar neste próximo domingo nos céus. Bem quisera a igreja que diz: ora vem, Senhor Jesus.
ao despertar de um sono, acordar ao lado do Mestre. Aí acabará as aflições, aí terminará a luta, mas não sabemos a hora. Então a Santa Ceia está marcada para as 19 horas, no próximo domingo. Mas enquanto isso, nós continuaremos com as nossas aflições. Enquanto isso, o mundo continuará no sofrimento. Enquanto isso, nós precisaremos nos sujeitar a Deus, para que pelo menos os justos continuem sendo livrados de todas as aflições. O que você veio buscar do Senhor hoje tem para você. O Senhor não há de te despedir deste culto sem entregar a sua bênção em tuas mãos, mas tem que sujeitar a Deus. Humilhai-vos perante as poderosas mãos do Senhor, já dizia Tiago, que Ele vos exaltará. Humilhai-vos diante o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que Ele advogará por você, que Ele defenderá a tua causa, que o acusador não encontrará brechas e nem lugar. Mesmo nós estamos em erro, se nós reconhecermos os nossos pecados, as nossas culpas, pedimos perdão a Ele, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e não se lembrará mais. Alcançaremos a justiça de Deus se de todo o coração buscarmos nesta noite. Vos convido a colocar sobre os vossos pés, a unir a nossa fé e clamar ao Senhor, a unirmos a nossa fé como igreja de Cristo. Porque o meu Deus não é um Deus que me engana, não é um Deus que mente para mim. Meu Deus sempre me disse a verdade. E Ele disse que a verdade me libertaria. Meu Deus, meu Pai, o Senhor conhece, Pai, o coração da Tua igreja. O Senhor conhece o coração dos Teus filhos. Meu Deus, o Senhor conhece a necessidade dos Teus ungidos, dos Teus escolhidos. E antes mesmo de falar, o Senhor sabe o que realmente precisamos. Deus, nós nos colocamos em Tuas mãos, Senhor. Julgue a nossa causa, Pai. Pois eu tenho certeza, eu creio, que as pessoas que nos ouvem, as pessoas que nos assistem, as pessoas que compartilham conosco deste culto, Senhor, em nome de Jesus Cristo, há um desejo de ser santo, assim como o Senhor é santo. Como também há um desejo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que ainda que vejamos, Pai, as lutas e as aflições, que ainda que vivamos ela dia após dia, Senhor, mas também esperam vir o refrigério,
esperam vir a resposta. Esperamos vir a cura, Senhor. E por que não dizer? A força e as condições para dizer não ao pecado. Deus, perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa os pecados da tua igreja, do teu povo. Ah, Senhor, pois quando eu olho para a cruz, Pai, quando eu olho e vejo o teu filho pendurado naquela cruz, vertendo até a última gota de sangue, eu entendo, Senhor, que é para remir, é para lavar, é para purificar, é para salvar aqueles que se aproximam de Ti, aqueles que creem e que esperam no Senhor. Meu Deus, nos aproximamos do Senhor agora, Pai. Lava-nos com Teu sangue. Nós possamos nos tornar tão limpos, Pai, como a neve. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pois antes de mais nada, Pai, gostaríamos de participar da vida eterna ao Teu lado. Gostaríamos de viver uma vida plena na Tua presença, Senhor. Ah, Deus, convida a Tua igreja a estar contigo, Senhor. Permita a Tua igreja se aproximar de Ti, ó Pai. Ah, Deus, Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo. Quando eu conheço a Tua palavra, Senhor, quando eu entendo a Tua vontade, eu começo a compreender que tudo, Senhor, começa a ficar em segundo plano. As minhas vontades, as minhas prioridades, quando eu me aproximo de Ti, Senhor, já não tem mais tanta relevância. Deus, hoje eu quero simplesmente me doar a Ti. Espírito Santo, hoje eu quero só estar contigo. Eu só gostaria de ser tocado. Eu gostaria de morar contigo. Eu te convido, mora comigo. Espírito Santo, mora em mim. Habita em Teu templo. Eu não quero sentir saudades de Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu nunca sinta falta de Ti, Espírito Santo. Pois eu sei, eu creio, eu quero continuar acreditando que o Senhor sempre esteve, sempre estará ao meu lado. Ah, Deus, e junto com a Tua igreja, fortalecendo os Teus filhos, em
nome de Jesus Cristo. Receba a tua igreja, receba os teus filhos, conforta-nos. Oh, glórias, aleluias. Santo, 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 santo. Neste lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os meus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Declare que o amor do Senhor é tudo que você tem. Diga pra Ele nesta noite: a minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor,
Aleluias. Dê uma salva de palmas para Jesus, irmãos. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Tudo que há em nós deve adorar ao nosso Deus, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Amém? Aos nossos irmãos internautas, eu vos me despeço, os amados, que Deus possa continuar falando aos vossos corações. E eu não sei o dia da ceia na sua congregação, todavia eu vos exorto, se prepare-se para participar do corpo, prepare-se para participar do sangue. Se prepare, irmãos, Jesus está voltando. Que Deus os abençoe em o nome de Jesus, amém?